Carol. Sei conhecer meu coração. Ei. Eu sei conhecer meu coração. E vai descer. Agora o que é que eu faço sem o meu amor? Agora o que é que eu faço? Aí. Aí, Olha, tudo bem? tudo bem? Vamos dar uns 5 minutinhos aí pra galera ir entrando. Valentina. Olha o bonequinho aqui, ó. Que bonitinho. Vou mandar um direct pro pessoal aqui. Como é que estão as coisas aí? Graças a Deus, bem. Tá em casa, não sai de casa, né? Oi? Tá muito escuro ou tá de boa? Escuro? Não, tá tranquilo. Tá. Tá bom aqui o visual? Eu nem testei antes a luz. Tá minha luz. Nossa, mas só uma correria hoje aqui. E aí, gente? Jane, Eric, Iro. Iro tá em todas. Quem? Bianca. Júlia, Cecília. Eu não consigo. Tipo, agora eu até consigo olhar quem tá entrando, mas eu não consigo. Depois concentra a hora que eu também paro. É. Não, eu perco o raciocínio, aí fica muito complexo. Tati. Deixa eu ver nessa hora, deu hora ali. Gente, quem tá chegando aí, já faz uma coisa. Já Compartilha. pega no aviãozinho aí embaixo lá do comentário, nessa setinha que tem aí, clica aí e marca todo mundo. Chama todo mundo para essa live. Essa live vai ser top demais. Muita informação, tá? Então clica na setinha no aviãozinho aí, marca todo mundo, envia, chamar a galera. Aí, Siri, Bruno, Sila. Fui lá na casa da Sila agora. Meu bem, bora? Podemos. Bora começar. Só marcando todo mundo aqui. Deixa eu abrir aqui. Então, vamos lá. Eu tenho falado bastante sobre a minha história, né? Apesar de eu estar fazendo live todo dia, então o pessoal que tem acompanhado aí já sabe um pouquinho, eu não vou ficar repetindo para a gente não perder muito tempo, que essa live hoje vai render bastante. Eu estudo dança há bastante tempo, venho de outras práticas psicofísicas, né? Do yoga, fiz arte marcial, etc. E o primeiro ritmo de dança que eu gostei, que eu curti, comecei a investir, estudar mesmo, foi forró, né? Estudei o forró que a gente tem como é mais comum aqui pelo Sudeste, né? E depois fui me aprofundando, caí no samba, fiquei um tempo parado do forró, assim, né? Aí fui pro samba, fui lá pro Jimmy, estudei muito samba, ficou sendo meu carro-chefe, e aí passou um tempo, voltei a estudar o forró, conheci Itaúnas, me apaixonei e o forró se tornou uma coisa assim muito presente na minha vida, muito incrível, né? Fui em vários festivais e comecei a estudar muito, ler bastante. E numa dessas, lá em Itaúnas, conheci Dayara e top demais, cara. É uma pessoa incrível.
né? Tem um conhecimento, dança muito. Eu já tinha visto vídeos seus, né, dançando com Adson e tal, e eu falei, nossa, eu preciso conhecer esses dois. E aí, quando eu conheci, assim, é sério, é muito bacana. Uma pessoa de um conhecimento incrível, de um talento, de conhecimento tanto na parte teórica, histórica, quanto na parte prática, na dança, e de uma simplicidade, de uma humildade que cativa a gente, assim, né? Então, a Mari falando aí contigo. Então, é uma pessoa que eu tenho um extremo carinho, um extremo respeito, admiro muito toda a sua jornada dentro do que eu conheço, né? E fico muito feliz de você estar aqui comigo. É uma honra ter aqui você nessa live, de ter você hoje em dia como uma amiga e uma pessoa que só soma no cenário do forró. Estou muito feliz com isso. E vamos lá, se apresenta aí para a galera, fala um pouquinho de você, de onde veio o forró na sua vida, sua família. Então, meu nome é Dayara Paraíso, eu sou nascida em Linhares, Espírito Santo, é uma cidade próxima ali a Itaúnas, né? Aprendi a dançar o forró propriamente dito em Itaúnas e um pouco em Vitória, porque tinha um movimento de forró também forte em Vitória. Mas eu costumo dizer que eu danço forró desde quando eu dançava quadrilha nas festas juninas da escola, né? Que era uma coisa que eu gostava muito. Minha mãe fala que eu só não dançava todas as coreografias porque eu não tinha dinheiro de figurino. Então eu dançava na escola, na igreja, e eu gostava muito dessa cultura nordestina. Na minha casa sempre teve muito MPB, tinha um CD de Luiz Gonzaga, não era muito forró, mas assim, tinha um CD de Luiz Gonzaga com outras cantoras cantando Luiz Gonzaga, né? Marisa Monte e outros cantores da MPB. E aí eu frequento o Itaúnas desde criança, porque minha mãe tem uma amiga que tem casa lá. E em 95, assim, na minha adolescência, eu sempre passava verão em Conceição da Barra, porque minhas tias têm casa em Conceição da Barra, né, que é ali do ladinho. E aí, várias vezes eu ia para Itaúnas à noite, só que nessa época eu namorava e não dançava. Eu comecei, de fato, a dançar em 98. E aí, em 2000, foi quando eu fiz a parceria com o Márcio, né, o Juruna. E aí a gente começou, logo depois, a dar aula para turistas em pousadas, casas, também algumas vezes no próprio Bar Forró, durante as temporadas. Eu acho que é isso, né? Sou farmacêutica de formação, tenho formação em terapia e sou professora de dança. Muito bom, muito bom. Cada vez mais, né? Se aprofundando. Hoje você está morando aonde? Hoje eu moro na Alemanha, tem 5 meses que eu estou na Alemanha e estou dando aula aqui na Associação Dança Bonito, que foi o primeiro grupo que me trouxe para a Europa, né? Que eu dei aula no Forró de Domingo, que foi o primeiro festival de forró na Europa. E aí eu dou aula nessa associação. Legal, legal. Você teve nesse forró acho que com o Juruna e com o Márcio, não foi? Com o Juruna e com o Adson, não foi? Não? No Forró de Domingo 2013 com o Juruna e 2014 com o Adson. Legal, top. Muito bom. Então, gente, lembrando aí mais uma vez, quem tá aí na live, chama a galera. Maria! Clica nesse aviãozinho aí, nessa setinha, aí vai abrir o direct, manda para todo mundo, convida todo mundo para essa live que vai ter muita informação aí para vocês, tá? É isso aí. Então, galera, o tema da live de hoje, que é mitos e verdades do forró. Como que vai se dar isso? A gente vai falar sobre a história do forró, o que a gente tem e que a gente estudou, que a gente encontra de registro, tá? O que a gente tem registrado. Então, muitas coisas vocês vão ver assim, é verdade ou é mentira? Muitas dessas informações, elas não têm uma origem certa, mas uma origem mais com um peso maior histórico por conta de alguns fatores que comprovam algumas coisas. Tem algumas informações que a gente não tem como precisar que é aqui, isso ou aquilo, né?
Mas eu acho que com esse estudo mais aprofundado que cada área faz, que quem gosta bastante de estudar a parte histórica tem, a gente consegue se aproximar do que é mais provável, né? Do que é mais forte, do que estaria mais próximo de algo correto, digamos assim, né? Mas a gente não vai estar afirmando que é isso ou aquilo em alguns pontos aí, beleza? Então essa questão vai ser abordada durante toda a live, que a gente vai falar bastante sobre a história, sobre o desenrolar do forró enquanto música e enquanto dança, certo? Então, vamos lá. Vamos começar a falar um pouquinho sobre o surgimento aí do forró e as suas subdivisões, né? O forró tem vários subgêneros. E aí? O que você diz aí pra gente, Dayara? Como que começou? De onde surgiu? Quais foram as influências? De onde veio? Essa cultura maravilhosa que a gente tem. Eu vou contar um pouquinho, assim, das coisas que eu andei pesquisando, né? Se a gente pegar a maioria das danças folclóricas brasileiras, né? Elas têm influência tanto de povos africanos, né? Árabes. Tem litografias que mostram também os ciganos em meio aos negros escravizados, né? Indígenas, que já eram os povos brasileiros, e também os europeus, né? Então, além disso, algumas religiões, principalmente a Igreja Católica, ela tem uma influência muito grande na questão dos personagens nos contos, né, da história brasileira. E aí, começando um pouquinho assim pelo Baião, né, essa multiplicidade cultural, né, de manifestações culturais no Nordeste, já predominava uma frase sincopada, né? O Baião, ele tem uma frase sincopada, né, uma frase rítmica sincopada que chegou no Brasil através do tráfico negreiro. E aí essa percepção rítmica ela é ouvida tanto em cultos africanos, né, na cidade de Recife, Pernambuco, desde o século XVIII, chamado de Moçambique, assim como no lundu, também nos foguetes de Bumba Meu Boi, ou Boi Bumbá, e também, curiosamente, na frase de capoeira, né? A frase rítmica de capoeira, ela também tem a mesma frase rítmica. Também é executada dentro das bandas de pife, né? Entrando um pouquinho a questão do forró, ele não engloba só a questão de sanfona, triângulo e zabumba. Isso foi uma estrutura que Luiz Gonzaga encontrou para poder facilitar os deslocamentos, mas também tinha forró com rabeca ou tinha forró com pife, né? E acredita-se que pife era antes da própria sanfona, né? Na verdade, a sanfona inicialmente era folha de 8 baixos, né? Tocado pelo pai de Luiz Gonzaga, o Januário. E aí, se a gente pegar a batida do baião e comparar com a batida do berimbau da capoeira e do caboclinho, é muito parecido. Uai, minha mãe tá falando que meu áudio tá baixo. Tá baixo aí pra você? Pra mim tá de boa. Não sei, então é ela. Aumenta seu som aí, mãe. Gente, como é que tá o som aí da Dayara? Tá bom? Tá de boa? Fala aí pra gente. O som da Dayara tá beleza? Ali, o áudio da Dayara tá bom aqui. Beleza. Se a gente pega... Eu não sei muito fazer batida de som com a boca, porque eu não sou música, né? Eu vou desligar um ventilador que tá aqui, que ele pode estar interferindo. Rapidinho. Pode falar. Posso falando? Então tem no baião, né, a batida. Tum, 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 tá, tum, 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 tá. Se você pega no berimbau, é parecido, né? É parecido. Então... Só um pouco mais lento. E se você pega também no caboclinho, é rápido, mas é tum, tum, tá, tum, tá, tum. Então, essa frase rítmica, ela era muito comum, principalmente nessas manifestações culturais, né, advindas da África. E provavelmente isso influenciou fortemente no forró, né? Sim. Então, desde 1903, já tem registro dessas manifestações culturais no sertão do Ceará, Paraíba, Pernambuco, ali nas regiões do sertão do Nordeste.
que está registrado no livro Cancioneiro do Norte. Muitas das coisas que eu vou falar aqui, né? Eu fiz pesquisa através do Salatiel, que é um grande historiador, além de mestre griot, Salatiel de Camarão, que é filho do mestre Camarão, né? Um grande sanfoneiro, que foi sanfoneiro de Luiz Gonzaga, né? Tocou com Luiz Gonzaga a bandinha de Camarão, e que se aprofunda muito nessas pesquisas, tem muito conhecimento e é quem eu corro para me tirar muitas dúvidas, né? E ele é incrível, ele é uma biblioteca. Eu corro até você. E aí, o que aconteceu, né? O Baião, o Luiz Gonzaga, ele trouxe o quê? A urbanização do Baião, né? Ele, dentro desse seio folclórico aí, Gonzaga, tanto Gonzaga quanto Humberto Teixeira, quanto Zé Dantas, eles tiveram o principal contato com o Baião como um gênero musical mais rudimentar, né? No Nordeste era muito comum os repentes, né, e viola. E muitas vezes, quando o repentista está pensando, né, na poesia, ele fala, dá um baião aí, né? Que é para a viola começar a tocar. Então, essa palavra ela já existe muito antes de vir o baião, né, urbanizado pelo Luiz Gonzaga. E aí, a partir disso, eles se inspiraram, né, através desse grupo repetido aí, né, da execução do bordão da viola, fazendo essa melodia vocal. O que acontecia? O repentista ele tinha uma preocupação muito maior com a poesia, né, com a questão da melodia. Né? Então, o que de certa forma eles fizeram foi um cuidado maior na questão da melodia musical. Com relação ao nome baião, né, tem algumas correntes. Né? Uma corrente fala que veio de baiano, que essa dança teria se originado através do gênero musical lundu, né, que é um gênero africano muito disseminado no Brasil. Sim, que influenciou o machixe que veio o samba. Também. Exato. O lundu tem influência no samba, né? E aí, numa região da Bahia, acreditava-se que era o lundu baiano. E aí, a partir disso, falam dessa questão de vir do baiano. Outra corrente defende que baião vem de balho. Balho significa baile ou dança lusitana de Portugal. E aí, quando começa o processo de deformação da palavra na boca do povo, né? Balho, baile, baião, né? E aí vai virando, a palavra vai se modificando. Então, no início do... Só falar sobre a palavra aí, o baião, uma curiosidade interessante aí, até musical, né? Muita gente acha que o Luiz Gonzaga... Primeiro, assim, tem muita gente que acha que o Luiz Gonzaga inventou o forró. Já é uma coisa que as pessoas confundem um pouco, né? O forró vem muito antes de Luiz Gonzaga. E aí tem muita gente que acha que por ele ser o rei do baião, ele criou o baião. Só que o baião já vem antes dele, bem antes dele, né? Luiz Gonzaga, ele refez uma forma, ele deu uma roupagem nova ao baião e ganhou muita força com isso. Ele teve uma força na mídia muito grande, tocando nas rádios, né? E aí ele ajudou muita gente também a levar a música e teve esse peso todo. Por isso ele se tornou o rei do baião, né? E não por ter criado o baião, né? Isso aí? Foi bem isso, né? Que a questão eles, na verdade, se inspiraram, né, com essa questão do Nordeste. Eu acho que o mais importante de Luiz Gonzaga foi que ele conseguiu trazer a cultura nordestina para a mídia, né, onde era muito discriminada, né? Até então, o Sul e a região Sudeste era que dominavam a mídia fonográfica, né? Aí tem outras correntes que defendem que baião vem de baiar, que é uma corruptela da palavra primitiva balare, né? Que significa dançar, bailar.
né? Essa é uma tese que muitos acreditam, como Mário de Andrade, o Luiz Câmara Cascudo, o Correia de Azevedo, eles são adeptos mais dessa Do tese baiar. do baiar, do verbo baiar, né? Uhum. E era já uma dança muito proferida no Nordeste do Brasil. Inclusive, o Salatiel me falou, fiquei super curiosa, existe um vídeo de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira dançando, ensinando a dançar o pé do baião. Gente, que massa. É. Legal. E aí, através disso, né, a gente pode, de certa forma, afirmar que baião, no fim, significa um evento dançante de proporção maior do que o normal, como um grande baile, né? Sim. Com relação à dança, ela remete de novo à questão da cultura africana, né? E a construção genealógica desses signos da dança, ela vem de um caráter coreográfico nítido dentro das rodas de dança, né? Realizada nos batuques. E aí eu falo que nas litografias tem tanto negros quanto ciganos, né? Que até então eu nunca tinha ouvido falar que cigano, de certa forma, teve alguma O telefone influência. caiu do suporte aqui. Vou pegar outra E coisa aí, para aprender. através dessa percepção rítmica linear, né? Junto com os tambores, eles exerciam essas performances corporais. E aí o interessante também é que, inclusive, acompanhada pelos espectadores, eram palmas em semicolcheia, né? Que alguns musicólogos cubanos chamam como tresilho, né? Que é também recorrente a outras matrizes da dança brasileira, como samba de roda, coco nordestino, partido alto, né? Tem a mesma batida de palma, né? Não é uma palma simples, é uma palma sincopada, né? Com a mesma frase rítmica. Assim como os toques para as divindades da cultura afro-brasileira, né? Oi, Rafa. Os ciganos ainda têm essa influência aí de algumas danças espanholas também coreografadas, denominada cachucha. Nessa litografia aparece como se eles estivessem com uma castanhola, né? Uma batida de pé com uma castanhola na mão. Então, assim, inicialmente essas danças, né? Os relatos na literatura falam que essas danças eram danças soltas, né? Não era dois, né? Não era dois, as pessoas ficavam em roda, as litografias também mostram isso, e as pessoas batiam palma para os dançarinos executarem os movimentos corporais, né? Porém, as danças da Europa começaram a se espalhar pelos ambientes rurais, né? Porque eram danças a gente fala raia miúda, que seria das classes mais pobres, dos camponeses. E aí começaram a se espalhar pelos ambientes rurais, onde foram sofrendo modificações, né, até o final do século XIX. E as danças europeias, inicialmente, eram minuetos, né? Eram danças em grupo, com movimentos sincronizados, né? Como a quadrilha, valsa, né? O schottische. E aí foram se fragmentando cada vez menores, né? Para os pas de quatro, e chegando finalmente ao pas de 12, né? Que seria... Eu não sei pronunciar muito esse negócio de francês, não, mas é estranho mesmo. E aí, acredita-se que teve essa questão o par solto no lundu, inicialmente tinha os deslocamentos rudimentares, né? Porém, foram sofrendo as fricções, né? Tornando-se dança aos pares, que se abraçavam semelhantes aos pares de doce. Porém, como suas características foram distintas, mediante, né, de cada macro-região do Nordeste, o baião começou a ter uma batida um pouco mais uniformizada para facilitar a evolução dos pares na dança, né? Quando a dança é a dois, ela é um pouco mais difícil de ser executada, né? Então, uniformizou, de certa forma, a batida. Então, falando um pouquinho assim no registro, né, da música agora. Em 1928,
teve uma primeira gravação por Jararaca, chamada Samba Nortista, onde ele não era um baião, era um samba, mas ele fala a palavra baião. Ele fala, baiana, eu vou mergulhando no compasso do baião. E aí o primeiro registro do baião mesmo foi em 1946, por Quatro Ases e um Coringa, né? E foi por Luiz Gonzaga. Que de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, porém tocada por Quatro Ases e um Coringa. Em 1947, Solon Salles e os Cariocas depois gravaram Juazeiro. Em 1948, Luiz Gonzaga grava A Moda da Mula Preta. Só que foi a partir de 1949 que o gênero começa a ter sucesso nacional, gerando uma popularidade e um desequilíbrio no eixo da música brasileira de 50. Então, Ali. de Luiz Gonzaga. Né? Ô, Dai, você tá com um lagzinho aí. Tá dando uma travadinha. Um baião. Acho que... Dai. Você tá com lag, acho que voltou. Oi, sério? Muito ruim para acompanhar. Como é que estão esses esquema? Agora parece que estabilizou. Você tava falando, tava dando um atraso aí. Parece que melhorou. Ai, que... Não, vamos lá. Qualquer coisa eu tiro você, você entra de novo. Tira aí, eu entro de novo, melhor. Tá, peraí. Pronto, vamos tentar. Inê! Rodrigo, vamos lá. Deixa eu buscar você aqui, Dai. Gente, muita informação. A live densa hoje, hein? Não desgruda. Aí, parece que melhorou. Acho que sim. Onde que começou a tocar? Faz tempo? Fala de novo, repita ou continuo? Repete a última parte aí que você está falando. Então, a gente se perdeu um pouco. Os registros da música, né? A primeira música que tinha o termo baião, não era tocada em baião, foi gravada em 1928 por Jararaca, chamada Samba Nortista. O que fala? Baiano, eu vou mergulhando no compasso do baião. Mas aí já liga a parada do baiando, né? No compasso do baião. A primeira música gravada em gênero baião mesmo foi a música Baião, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Porém, a primeira gravação, o primeiro registro fonográfico foi com a banda Quatro Ases e um Coringa. Não foi com Isso Luiz em Gonzaga. 46. 46. Uhum. 47, Solon Salles e os Cariocas gravaram Juazeiro. E 48, Luiz Gonzaga gravou A Moda da Mula Preta, enfim. E aí começaram a ser gravados mais baianos. Em 1949, o gênero torna-se um sucesso nacional, né? Gerando uma popularidade, desestabilizando o eixo da música brasileira, né? Da década de 40 até 60. E aí foi aonde ele se tornou o rei do baião, né? Que ele urbaniza esse baião já lá do Nordeste e trouxe e popularizou isso em outras regiões não nordestinas. Agora eu vou falar... Tô dando um leve delayzinho, mas vamos que vai pegar no tranco. Um dos canais... Tá dando aí? Um dos canais de divulgação distribuição, digamos assim, desse conteúdo todo na época, é legal falar que eram as rádios, né? A TV ainda não tinha pegado, assim, então eram as rádios, radiodifusora, várias rádios aí, que estava tocando na rádio era o que fazia sucesso e que estourava, né? Então ir para a rádio era uma pretensão de todo artista, todo cantor, todo mundo queria tocar na rádio. Era
a porta do sucesso, né? E Luiz Gonzaga e outros músicos aí citados também usaram muito a rádio como uma ferramenta para popularizar, para trazer força na dança, no forró, na música, né? Então vamos lá, pode continuar. Sim. E agora eu vou falar um pouquinho do shot. Tá. O shot, ele, na verdade, em 1848, né, no Reino Unido, surge um novo gênero musical semelhante à polca, que é alemã, que começa a fazer muito sucesso nos salões da Inglaterra e França. Como os alemães compreendiam que isso não era uma polca originalmente alemã, mas era algo que tinha surgido na Escócia, eles intitularam o gênero. Hoje eu fiquei aqui treinando para falar em alemão, porque Schottisch significa escocês em alemão. E deu uma travada. E aí a palavra é com Voltou. S. Aqui na Alemanha é tudo assim, SH, quando você quer falar coisa que é meio cheio de consoante, assim, né? é SCH. Então a palavra inicialmente. Schottisch. A palavra inicialmente ela era escrita, né, Schottisch, tanto no início quanto tudo que é X, que eu falo que é X aí, aqui é SCH. Então, através de um professor de dança chamado José Maria Toussaint, que propagou o Schottisch. E aí, em 1856, foi impresso o primeiro álbum de danças de salão do Brasil, chamado Rio de Janeiro, que continha 7 danças de salão. 2 quadrilhas, polca, valsa, redova, Schottisch, polca e mazurca. Polca-mazurca. Polca e polca-mazurca, né? Que eram 2 coisas diferentes. E o Schottisch era como uma quadrilha, né? Era uma dança de minueto, né? Uma dança de grupo coreografada, né? E roda. Em 1919, tem um registro de um folclorista chamado Gifone, que já relata que já tinha um estilo particular de executar o Schottisch no norte, né? Que antigamente o Nordeste era chamado de norte, né? E aí o Schottisch, ele influenciou vários outros gêneros musicais em países e épocas diferentes. Por exemplo, o fado de Portugal tem influência do Schottisch, rhythm and blues nos Estados Unidos também. Sim. O reggae também tem uma história de alguém passou, estava tocando um reggae, né, de Bob Marley, e Luiz Gonzaga estava com o olhinho fechado, bem curtindo o reggae, né? Aí alguém virou e falou: e aí, cabra, você está gostando de reggae agora? Ele falou: mas isso aí é um shot amostrado. Por quê? Porque os dois vêm da mesma árvore, né? Sim, o shot. Não, isso é um shot amostrado. Os shots, né? Influenciou muitas danças aí. Não é uma coisa criada dentro do cenário do forró, da cultura nordestina, né? Sim, sim. Dai, tá dando um lag grande aí, o pessoal tá comentando aqui. Vamos tentando aí, se continuar, eu falo, a gente sai e abre de novo. Nossa, que chato. Mas vamos lá, vamos continuar. Já abrir, fechar e abrir de novo? Não, acho que tá. Agora parece que tá indo. Então, porque é muito longe. Pra chegar da Europa para cá é muito longe, tinha que estar perto. Então, vamos lá. Eu não tive problema nenhuma vez. Aí, o Moreno também tá falando que não travou nenhuma vez. O Moreno falando que tá normal. Então tá bom. É porque as meninas aqui falaram que tá dando um atraso às vezes. Mas tá bom, vamos seguir o barco. A internet, acho que tá bem ruim, né? Todo mundo em cima, todo mundo na internet, né? Mas, enfim. Fala, Felipe. E aí, na década tá dando pra acompanhar, vamos embora. Gonzaga acreditava que Gonzaga acreditava que tinha uma necessidade de lançar fonograficamente um gênero musical nordestino que fosse mais lento, com um contexto mais romântico.
E aí, através das suas lembranças, o CHOTIS era a maior referência da sua região, né? Para o que ele estava pretendendo. E aí, em 1947, ele e Humberto Teixeira lançam a canção No Meu Pé de Serra. No Meu Pé de Serra. Inclusive que dizem que influenciou muito no nome Pé de Serra, né? Para dança, forró Pé de Serra. Dizem que veio daí, né? Existem Dessa algumas música. coisas, né, também, Mas sim. Com relação ao nome, né? Ela vem de Xotes, que aí, de novo, né, por conta dessas alterações, das deformações que acontecem no boca a boca, né, nas corruptelas, passou para... Era não sei se eles falavam escotish ou eschotish. Ah, eu já ouvi isso. Scott. Shot, até chegar no shot com CHOTE, com O, com acento, na década de 1930. Em 1955, a corruptela sofreu outro processo de derivação ortográfica, passando a se chamar shot com X, igual a partir da canção Riacho do Navio, de Luiz Gonzaga e Zé Dantas. Oi? Uhum. Certo? Era, Maria, era com CH. Veio no meio do caminho virou com CH, ficou com CH, né? Antes era com E, de tipo Escócia, né? Scottish. Aí foi passando para Shots, aí foi modificando até virar shot com X. Eu vou colocar aqui para vocês verem como é que era. Eschotish, Tudo que eu estou falando aqui, muita coisa tem escrita, eu vou falar novamente para quem entrou depois, né? Tem muita coisa escrita no blog do Salatiel, que é o filho do Mestre Camarão. No final era shot, e aí depois virou... Agora eu vou falar um pouco uma coisa do shot. Não, é isso, bacana, legal. Depois que você falar do chachado, a gente fala dos três e alguma diferença que tem entre cada um, musical e na dança também. Tranquilo. Vamos continuar. Então, por essa pesquisa, né, a gente vê que, de certa forma, o chachado tem essa questão da frase rítmica sincopada, e o shot, pelo menos por Luiz Gonzaga na época, a necessidade de tocar algo mais lento e com viés mais romântico. É claro que hoje não tem tanto essa... Não tem necessariamente esse viés, né? Depende. Uhum. Porque no Nordeste o shot muitas vezes é tocado muito rápido. Sim. No Nordeste o shot é tocado muito lento. Ainda. O blog é Salatiel de Camarão. Aí agora eu vou falar um pouquinho... Só procurar no Google, Rafinha, que você vai achar. Coloca Salatiel de Camarão, o D com apóstrofe, blog, que vocês acham? Se não achar, também pode me chamar no Insta depois, que eu passo para vocês o endereço certinho. Com relação ao chachado, né? O nome chachado, ele vem de duas correntes. Uma corrente defendida pelo folclorista Luiz Câmara Cascudo, que fala que chachado é uma onomatopeia das alpercatas arrastadas no chão. Uhum. Já tem outra corrente que defende que vem derivada da palavra chachá, que é uma corruptela de sachá, que era uma forma de plantio, né, usado muito nas regiões sertanejas nordestinas, que surgiu na metade do século. Essa eu não conheci. E aí, Luiz Câmara Cascudo fala que Lampião criou uma dança, uma canção, mas é Gonzaga quem revela para os palcos. Então, em 1952, Luiz Gonzaga grava Vamos Chachear, né, que ele fala bate com o pé, chachado e tal.
E a música Chachado, que ele fala, né? Chachado é dança dos cangaceiros, dos cabras de Lampião. Ele faz essa ligação com o Lampião. Porém, a origem dessa dança, ela antecede a Lampião. No século XIX, já eram empregados movimentos corporais pelos camponeses dentro dos ofícios de plantio nas regiões nordestinas. Então, essas deslocações que eles usavam eram responsáveis pelos passos aplicados na dança do chachado, né? Então, eles se reuniam muitas vezes em mutirão para fazer limpeza, plantio e colheita, né? Esses camponeses, e ao manusear a enxada para limpar o mato da roça, os movimentos de pés eram semelhantes aos que são dançados no chachado básico. Que não era a dois, né? O chachado era dançado separado. O chachado era dançado. E assim tinham outros procedimentos agrícolas, como quando eles cobriam a terra de feijão com enxada, né? Ou quando eles faziam a colheita do feijão, espalhavam eles na lona para secar, e aí eles batiam com pau e ao mesmo tempo ia chutando para fazer a virada, né? Assim como eles também faziam um sincronismo com as pancadas realizadas por aquele, tipo, batiam palma, movimentavam os pés e cantavam ao redor dos batedores. Então já era uma prática usada antes de Lampião. Eles já tinham essa habilidade e esse desenrolar de fazer uma dança nesses momentos, né, de ofício, né, de trabalho. E quem ensinou para Lampião, né, isso foi uma tia, pelo lado do avô, que ensinou a Lampião esse movimento, que foi aí que ele levou para os cangaceiros e virou uma dança de cangaço, né? Uma dança guerreira que fazia esse entretenimento dos cangaceiros, né? Foi a base de inspiração para o surgimento dela. Legal. Ô, Rafa, tranquilo, não preocupa não. Gente, quem quiser mandando pergunta, pode mandar, tá? Depois a gente está registrando elas aqui e no final a gente vai responder as perguntas. Mas se surgir aí na hora, vocês podem anotar e mandar no final da live, que a gente vai abrir espaço para responder as perguntas, ou então pode mandar de uma vez que a gente anota aqui, tá? Mas a gente vai responder no final da live, fica melhor. Bora! Então, aí quem conta essa história dessa transferência aí de ensinamento da tia de Lampião foi um historiador chamado Padre Frederico Bezerra Maciel, que conta, né? Ele tem uma coisa reinado e ele conta sobre isso nessas obras. Legal. Então, é o que você falou, era uma dança de guerrilha, não de salão, né? Dançavam em fila indiana, o chefe, né, ficava na frente, o chefe do grupo, puxava o verso e o restante do bando respondia em coro, semelhante ao corpo de praia. Uma coisa motivacional para inspirar o bando, né? Existe nessa dança 7 passos rudimentares, que são relacionados aos gestos de guerra. Aí agora eu acabei chachado. Você quer falar alguma coisa? Gente, é bem resumido, né? Gente, esse conteúdo aí, cada subgênero desse aí é um mar de informações. A gente está tentando resumir bastante. Eu acho que não vai dar tempo de a gente abordar tudo que a gente gostaria de falar aqui na live, mesmo a gente estendendo, né? Então, futuramente a gente deve fazer outra, tá? Mas vamos seguir aí, que tem muita coisa para ser dita ainda. Uma outra questão aí de mitos e verdades é essa. Olha quanta informação que tem de diferença de shot, baião e chachado, né? Isso falando historicamente aí como que surgiu cada um. Musicalmente tem grandes diferenças entre essas batidas, falando pela música mesmo. E na danças, quando você fala dançar conforme a música, se na música tem diferença, na dança também deve existir essas diferenças, né? Então, shot, baião e chachado não é como algumas pessoas às vezes pensam,
é a música lenta, média e rápida, tá? Um shot, ele pode ser médio para lento. Ele não é obrigatoriamente sempre muito lento, como todo mundo pensa. O chachado, ele geralmente é mais rápido, o andamento dele, né? Por conta de todo o histórico. Bem aí que vocês ouviram a Dara falar. E o baião, ele tem baião tanto lento, quanto médio, quanto rápido. Então, uma coisa que não define a diferença entre esses três ritmos é a velocidade. Não define, tá? Então, a gente vai falar mais um pouquinho. Eu vou fazer entrevista com DJs e com músicos e eles vão falar com mais propriedade sobre a diferença musical entre shot, baião, chachado, rastapé, né, coco e outras danças assim. Certo? É isso. Vamos seguir. Vamos seguir. Então, aí agora eu vou falar um pouquinho da questão de Itaúnas, né? Junto aí o forró no Sudeste, né? Mais o forró universitário. E entrar nessa questão. Itaúnas, antes de a vila ser soterrada, né, pela areia, para quem não sabe, as dunas embaixo era a antiga vila de Itaúna. Ela já tinha como cultura lúdica local duas coisas, né? Uma era o forró, já existia desde a Itaúnas Velha, e a outra era as festas de São Benedito e São Sebastião, que tinham referências culturais. E aí, antigamente, era chamada de Baile de Congo de São Benedito, onde tinha algumas manifestações populares chamadas de Cumbi, Jongo, Alardo, Reis de Boi. E esses corpos que participavam dessas brincadeiras, junto com os corpos que observavam, acabava a brincadeira, eles dançavam. É uma festa que acontece em janeiro, até hoje acontece. Ela já tem o Ticumbi já tem mais de 200 anos. Que legal. E ela tem origem... Gente, Salatiel tá na live. Ela tem... Salatiel, agora você ouviu o que eu falei? Falei de vocês já. Então, aí ela tem o Ticumbi, ela tem tanto a população de Itaúnas, né? O Ticumbi, ela é uma manifestação popular específica dessa região, que antigamente era chamada de do Norte. E aí, depois que aconteciam essas manifestações populares, que as pessoas ficavam para o baile, era o baile de forró. Como essas manifestações tinham tanto instrumentos, né? Eles tinham folha de 8 baixos, pandeiro, viola. Eles faziam esses bailes na sequência e esses corpos dançavam o forró, né? Isso é muito legal, porque muita gente acha que o forró era triângulo, zabumba e sanfona, né? Desde sempre, mas não foi assim. Não foi assim que começou. Isso foi uma formação, um padrãozinho assim que aconteceu um pouco depois, né? O forró tinha muitos instrumentos antes, não é? Sim. Na verdade, eu acredito que... Acredito não, eu já ouvi falar mesmo assim no Fórum da Paraíba, do Forró de Raiz, que é um movimento que está acontecendo para o registro do forró como bem cultural e que vem levantando muitas coisas com relação às matrizes. Cada região dependia do instrumento que se tinha, né? Então, algumas regiões tinham pife, fazia-se o forró com pife. Outras regiões tinham rabeca, fazia-se o forró com rabeca. E outras tinham folha de 8 baixos, depois que veio chegar a sanfona. Então, Itaúnas mesmo... Gente, pife e rabeca é como se fosse um cavaquinho, né, que é tocado com arco, tipo um violino. E o pife é uma espécie de flauta, né, tipo uma flauta, não é? Mas não é meio uma flauta, não. Ele é diferente, eles são vários... Eu não sei explicar muito não de pife, para falar a verdade. Tá, só para... Agora, é interessante que a rabeca vem antes do violino, tá? Tem muita gente que não sabe disso, mas ela vem antes do violino. Legal, não sabia não.
o ticumbi é um folgueto, né, existente há mais de 200 anos. Então, tem cântico, tem bailado, tem uma dança e tem algumas evoluções, alguns passos coreografados. É uma Uhum. dramatização do rei de Congo, que é cristão, com o rei de Bamba, que é pagão. Então, são duas majestades negras que querem fazer a festa de São Benedito separado. E aí, por não terem a luta bailada. E aí, na tradição, o rei de Congo vence e batiza o rei de Bamba, que era pagão. Batiza tanto ele quanto os vassalos. E aí termina a festa em homenagem a São Benedito e cantam e dançam o ticumbi. Então, já existia uma dança dessa manifestação popular, né? Aí tem alguns relatos, eu achei uma tese de mestrado falando um pouco sobre essa questão das manifestações lúdicas, né, de Itaúnas. E aí tem alguns relatos de alguns nativos, né, da dona Cidalina, que ela fala que desde a Vila Antiga tinha bailes de sanfona nas casas. Vinham para essa Vila Antiga também as pessoas que moravam nas roças. Porque a Vila de Itaúnas, ela compreende a vila ali onde todo mundo conhece, mas até Riacho Doce. Também tem a comunidade Paulo Vinha, que é o assentamento, e tem o Angelim, que é um pouco antes de chegar em Itaúnas, que é um território remanescente de quilombola. Então, a região tinha muita população, além de descendência indígena, também descendentes negros. Uhum. E aí, Dona Cidalina fala isso, né? Que lá tinha esses Isso eu não bailes de sabia, sanfona. interessante. Normalmente na casa do Suzito tinha um salão e onde juntava o tocador, né? Não tinha cantador e eles faziam. Era, né? Dona Aninha, por exemplo, fala que tinha o forró a cada 15 dias com sanfona, viola e pandeiro. Tinha um verso só no início e depois era só o som dos instrumentos. Não tinha uma canção, assim, uma melodia. Entendi, era mais instrumento. Como dito Dona Maria Catarina, um dos tocadores era seu Adolfo e o outro seu Pedro Bongado, que até hoje tem o nome de uma manifestação cultural. O Éricles vai saber responder que fala do Pedro Bongado. E nessa época já existia o forró até o dia clarear. Não é da Itaúnas, não, é lá da Itaúnas antiga. Né? Isso são senhorinhas que têm hoje mais de 70 anos. Algumas delas eu conheço. E relatos delas, né? Nossa, E legal aí, demais. quando sofre, né, Itaúnas, ocorre o desmatamento da Restinga, não só pelos nativos, mas por coisas muito antes, assim, até tem relatos aí de influência dos portugueses e tal, mas teve um desmatamento da Restinga, né? Porque antigamente, para você chegar da vila, para você chegar na praia, você passava por uma mata. E aí, com o desmatamento dessa... Olha lá, o ticumbi do gado, é isso mesmo. Com o desmatamento da mata de Restinga, a areia começou a cobrir as casas. Foi um processo que durou 30 anos. E aí os moradores tiveram que mudar para outra margem do rio, que é onde é a vila hoje. Né? A prefeitura... E tem aquela contenção, aquela contenção com uma vegetação lá, porque senão é provável que a areia volte a invadir a cidade, né? Isso foi feito depois que teve o parque, né? Depois que construiu o parque, começaram a fazer esse trabalho de contenção, porque as dunas elas se movimentavam, começou a tomar boa parte ali das... Eu, quando eu era criança, a gente descia nas dunas e caía no rio. No rio lá de Itaúnas, lá era... Quando você vai para a praia, do lado de ali onde tem a vegetação, embaixo tem água. Então a gente descia de papelão, alguma coisa assim, e escorregava ali e caía no rio. Esse processo de fazer isso acabava desmatando também a vegetação. Então foi proibido e eles fizeram esses processos de plantar novamente, né? Legal. Então, assim, Ô, Dai, gente,
Nós temos 5 minutos, já está dando 1 hora de live. Nossa Senhora, muita coisa para falar. Vamos falar mais um pouquinho aí, mais uns 3 minutinhos, e a gente parte para outra live, porque essa vai cair. Tá? A live tem a duração de 1 hora, aí ela cai, a gente fecha e abre outra, a galera entra toda e a gente continua o assunto. Tá? Fala mais um pouquinho, dá mais tempo. Quando estiver faltando uns 2 minutinhos, eu paro aqui e a gente... Aliás, não, Tá, já está quase fechando. Vamos cortar aqui e a gente você continua falando, tá? beleza. Beleza. Melhor. Galera, então, ó, vou fechar aqui e já direto eu já vou fechar e abrir a próxima live, tá? Nós só vamos começar a falar quando tiver 30 pessoas. Tem 30 na live agora, 31. Tá? Então não sai não. Quer dizer, não sai não. Na hora que a gente sair, já vai estar disponível a outra live, já entra direto. Grava a live, hein? Vou mandar salvar aqui, pode deixar.